Então, no capítulo 8, nós vamos enxergar o colapso do nascer. Só para que a gente tenha uma retomada, já que eu não estava semana passada e era algo que eu gostaria de ter dito, em relação ao capítulo 7, o posicionamento de Amós me chama muita atenção, enquanto ele lutava com os homens e com Deus, essa é digamos assim, a expressão correta. Ele lutava com Deus para não entregar uma mensagem tão dura. Ele lutava com os homens porque esses homens não acreditavam em sua mensagem. E é impressionante a gente observar como, de fato, o profeta ele não tem valor quando ele atua. Mas Amós, apesar de ser meio que pressionado por todos os lados, por autoridades, por outros homens, ele não foge de sua responsabilidade, mas ele ratifica tudo aquilo que Deus te entrega a ele. Então, isso eu acho muito interessante, porque alguns personagens bíblicos fugiram de sua responsabilidade, mesmo que no final das contas eles tinham que fazer a vontade de Deus prevalecer. Mas Amós, ele, em momento algum, ele recua e diz: opa, peraí, essa mensagem eu não vou poder entregar, porque estou me impressionando. Não, ele vai lá e confirma tudo aquilo que tinha sido dito anteriormente. E é mais ou menos aquele sentimento: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e quem quiser acreditar, acredite, mas se Deus vai fazer, vai fazer. É a sua vontade e disso aí ele não passa. Vamos abrir lá no livro de Amós, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura inicial nesse capítulo. Como hoje só são dois, a gente tem condição de ir passando por todos os versículos. A princípio, quero ler apenas os dois primeiros, onde diz o seguinte: o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo, não mais o pouparei. Aqui a gente percebe uma figura que é colocada para Amós, que é esse cesto de frutas maduras. E por mais que a gente olhe para esse povo e não encontre maturidade espiritual nele, mas existe outro tipo de amadurecimento que havia acontecido com eles e ao qual Deus se referia. Esse povo estava maduro, pronto para a colheita. Mas que colheita é essa? Pronto para ser derramado o juízo sobre ele. É nesse sentido que eles estavam maduros. Eles não estavam maduros porque tinham percebido o seu pecado e voltariam para Deus. Eles não estavam maduros porque teriam se voltado para as ordenanças do Senhor. Eles estavam maduros porque já tinha passado o tempo inteiro de cultivo do Senhor, no sentido de que o Senhor vinha alertando, vinha cultivando neles um certo senso de responsabilidade, mas eles não estavam atentando. E desse modo, o Senhor agora avisa Amós: olha, você está vendo aí um cesto de frutas maduras, isso significa que o fim de Israel chegou, eu agora não vou mais poupá-los. E o que eu acho mais interessante de tudo é que Deus não tinha poupado ainda. Porque se a gente observar todo o juízo que foi já entregue nessa nação, como é que eu posso dizer? Essa nação estava sendo poupada. A gente entende que ela foi poupada de um juízo muito maior, mas não estava sendo poupada no sentido de que todos os seus pecados estavam sendo punidos. E ela estava vendo que a mão de Deus pesava sobre ela e mesmo assim ela não se voltava. Para mim, a figura mais coerente para descrever esse povo nessa época, não estou falando generalizando, porque esse povo nem sempre foi assim. Em alguns momentos o povo de Israel foi sim obediente ao Senhor, mas sempre se desviava, e o Senhor levantava profetas para que eles voltassem a enxergar o Senhor como deveriam. Mas nesse momento a figura mais coerente seria: não vai. Deixa quieto. Vai ficar aparecendo só meu braço. Então, a figura mais coerente seria aquela do capítulo 4.
que a gente percebe que esse povo tinha sido dado estômagos vazios pelo próprio Deus, mas esse povo não tinha se voltado para o seu Deus, tinha sido dado retenção das chuvas. Esse povo ia para um local, ia para outro buscando água e não tinha. Deus deu chuva a um local, mas não deu chuva a outras cidades, e esse povo não se voltava para ele. Ao mesmo tempo, esse povo agora começa o restinho de sobrevivência que ele teria, que seriam as plantações que já tinham sido feitas. Deus também vai tomar, porque 3 meses antes da colheita falta chuva, então as suas plantações não têm condições de ser colhidas. E esse povo, mesmo no meio da fome, mesmo no meio da sede, mesmo sem condição nenhuma de sobrevivência, ainda se mostra rebelde. E aí é quando Deus toca em suas vidas. E aí os jovens são mortos à espada e os seus acampamentos se tornam como que piscinas de sangue. Mesmo assim, esse povo não se volta para ele. E é por isso que naquele versículo número 12 ele diz: prepara-te para te encontrar com o seu teu Deus. E chega aqui o capítulo 8. Chega o momento de se encontrar com o seu Deus. Por quê? Porque eles não tinham se dobrado, porque eles não tinham se arrependido. E uma coisa muito interessante que eu li hoje, exatamente hoje, no livro Justificação e Regeneração do Charles Litter, é que o arrependimento ele não apaga o pecado. Isso é uma coisa muito interessante. O arrependimento não apaga o pecado, a sua fé não apaga o pecado, o que apaga o pecado é o sangue de Cristo. Isso me chamou muita atenção quando ele disse isso no livro, no capítulo 3, porque de fato esse povo aqui ele poderia até se arrepender, mas o seu pecado já tinha sido consumado, então haveria punição. Ele poderia até voltar a ter fé em Deus e ser um povo íntegro dali para frente, mas dali para trás não tinha sido. Então, em algum momento, esse povo teria que ser corrigido pelos erros que tinha feito. É bem verdade que a expressão pagar pelos erros, ela é usada didaticamente para que a gente entenda que você vai receber as consequências daquilo que você faz. Mas a gente sabe que o pagamento dos nossos erros foi feito na cruz, pelo sangue de Cristo. Ele é o único que pode nos redimir disso tudo. Então esse povo só tinha uma saída, uma solução, que seria buscar Cristo e viver. Só que era um povo que tinha esquecido de que religião e Estado juntos não dão muito certo. Quando a religião se une ao Estado, ela perde a sua capacidade de transmitir a verdade de Deus. Por quê? Porque existem outros interesses em jogo. E foi nesse sentido que Jeroboão I transformou a religião de Israel num instrumento de interesse político. E é por isso que muitas e muitas vezes, nos últimos anos, nós escutamos falar sobre como seria bom que um líder político evangélico subisse ao Palácio do Planalto. Será mesmo que seria bom? E será mesmo que seria bom que ele levasse apenas as demandas dos evangélicos para que fossem votadas? Tudo que você leva ao extremo é danoso. Tudo que você leva ao radicalismo é danoso, tanto de um lado quanto de outro. Nós não queremos a depravação desenfreada que existe, mas também nunca teremos um Estado totalmente evangélico. Isso para nós, com os representantes evangélicos que temos, seria talvez um colapso tão grande quanto temos hoje, porque infelizmente não temos testemunho para dizer somos diferentes e vamos fazer uma nação totalmente igualitária. Aqui talvez esse povo também não tivesse esse homem que fosse levantado no meio deles e que dissesse: olha, essa aqui é uma reserva moral e vai fazer com que a nossa religião seja respeitada e que o nosso Estado volte a ter o brilho de antigamente. A gente acredita que apenas quando Deus de fato levanta alguém dos seus, que os seus valores são pregados, que a sua palavra volta a ter validade, que as pessoas voltam a se dobrar diante do seu poderio. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um líder eclesiástico que vai fazer com que toda uma nação se volte para ele. É apenas quando ele mesmo levanta alguém e fala através dessa pessoa, ou através de várias pessoas. A gente está numa situação que realmente precisamos de escutar a sua voz.
escutar a sua voz não de forma unilateral, mas escutar a sua voz de onde ela soprar, de onde ela vier, não olhando para se essa pessoa talvez tenha cometido alguma coisa. Deus vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E de fato, como já foi dito aqui inúmeras vezes, a verdade sempre será a verdade, mesmo que Deus utilize um vaso que esteja um pouco rachado, utilizando uma linguagem mais pentecostal. Mas Ele usa, Ele conserta e usa. E Ele usa às vezes mesmo rachado para mostrar que Ele faz com quem Ele quer, do modo que Ele quer. Então Jeroboão primeiro foi esse que utilizou-se de um fortalecimento político e econômico e que existia naquela época em Israel, e pegou a religião como sendo um instrumento para que ele alavancasse ainda mais esse povo que já estava no seu apogeu político e econômico. Mas é interessante porque, apesar de todo esse apogeu político e econômico, o seu sucessor Jeroboão II, ele leva Israel a ter os pobres da nação cada dia mais miseráveis. E isso é uma coisa meio que óbvia. Quando você tem muitos poderosos em uma nação, eles vão crescer às custas da miserabilidade alheia. Até hoje, eu acho que a gente não conseguiu enxergar pessoas chegando ao topo das listas dos mais ricos, sem que pessoas também chegassem ao topo da lista dos mais pobres. E isso acontece cada vez que a gente olha, por exemplo, para os nossos empresários. A carga tributária que nós temos hoje é estratosférica, é bem verdade. Mas isso não justifica que nós soneguemos os impostos. Estaremos pecando tanto quanto aqueles que nos cobram esses estratosféricos impostos. Mas quando eu diminuo o salário do meu empregado na carteira de trabalho dele para pagar menos impostos e ainda sonego mais um pouquinho até onde posso, eu estou fazendo um com aqueles que estão no poder e estão fazendo o seu pecado ser redimido. E ainda estou mais auxiliando essa situação miserável dos pobres a se perdurar por muito mais tempo. E aqui talvez a gente não tenha muito disso, espero que não, mas eu passei muitas e muitas vezes quando trabalhava em escolas particulares, que Deus já me libertou dessa escravidão, das senzalas particulares de Campina Grande, mas nós recebíamos R$ 4,32 por hora aula, isso no ano de 2011, faz muito tempo. Mas quanto tinha na nossa carteira de trabalho? R$ 2,56 que era o piso. Isso para beneficiar patrões que tinham suas Hilux, suas S10, e nós tínhamos que pegar ônibus que na época ainda estavam no comecinho da integração, então às vezes a gente pegava 4 ônibus para chegar numa escola que a gente teria que pagar aí basicamente R$ 4 para chegar lá, para ganhar R$ 4,32 uma aula. Então, isso na nossa realidade de professores era muito visível. Quando a gente lê isso aqui, lembra automaticamente. Eram eles cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres. Porque você não pode admitir que um país que tem um salário mínimo, na época era 500 ou 600 reais, que você ganhe por 28 horas de trabalho 400. Como é que você trabalha quase como um empregado de uma fábrica que trabalha 30 ou 40 horas e você recebe menos do que o salário mínimo? Mas isso acontece. Por quê? Porque o que está escrito parece que é o salário mínimo, mas o que chega no seu bolso não é. Você é oprimido por isso, e se você pede para que as coisas sejam feitas com lisura e com clareza, você pode ser demitido. Se você pede um aumento, você pode ser colocado para fora. E se você não acha justo uma redução salarial combinada, que é o que muitos às vezes fazem para manter o padrão, você também é colocado para fora. Então, mais do que oprimir os pobres que já não têm condição, às vezes se tira o direito de pessoas que têm uma certa condição, mas por discordarem do modus operandi, vão passar também a ser pobres como os outros, porque não se admite questionamentos. Então, quando os ricos enriquecem ilicitamente, o Estado e a religião se calam, a nação está à beira do juízo divino. Isso é uma das coisas que Hernandes Dias Lopes coloca no seu comentário. Os ricos estão enriquecendo ilicitamente, eles não têm sido coerentes nas suas práticas.
O Estado se calou. Por quê? Porque também se beneficia dessas práticas. A religião se calou. Por quê? Porque talvez não tenha os argumentos necessários para confrontá-los, ou porque talvez tenha se adequado ao contexto, ao invés de modificá-lo. Sendo assim, a nação está realmente à beira do colapso, à beira do juízo divino ser derramado sobre ela. E Amós prossegue nas suas visões, e o cesto de frutas aponta para essa nação madura para receber o juízo de Deus. Porque eles não ouviram a voz de Deus, as portas da graça se fecharam para eles. Eles perderam a oportunidade que eles podiam ter de se recuperar diante de Deus. Porque pelo menos aconteceu que em alguns textos acontece, de Deus se arrepender do que havia planejado para ele. Lembrando que esse se arrepender não quer dizer que Deus fez alguma coisa e depois disse, opa, isso aqui eu fiz errado, e aí voltar atrás. Não. Quer dizer que ele refrearia sua mão, diminuiria a intensidade do juízo que seria derramado, mas o juízo seria derramado de toda forma. E existem algumas consequências que são muito complicadas. No versículo 3, por exemplo, o que diz aí Amós 8,3? Naquele dia declara ao Senhor soberano, as canções no templo se tornaram lamentos. Começa por aí. Ele não está falando das ruas de Israel. Ele não está falando das pessoas que estão fora dos templos. Ele está dizendo das canções dos templos que se tornaram em lamento. Há uma lógica em tudo que Deus faz, e é a lógica que ele começa o seu juízo pelo seu próprio povo. Dá exemplo às pessoas que estão fora. É interessante que hoje nós às vezes nos questionamos, e foi um questionamento em semanas anteriores, por que os ímpios prosperam tanto e nós estamos nessa situação? Por que talvez eles não tenham tido punição dos seus pecados? Visivelmente a gente não consegue enxergar, ou a gente não compreende as coisas como são, e a gente continua parecendo por conta dos erros deles. Deus trata primeiro com o seu povo, e o seu povo, de forma coerente, com sabedoria, vai poder tratar com aquele povo. É interessante e é vital que nós tenhamos cada dia mais contato com as ordenanças de Deus e respeitemos e tenhamos temor ao seu nome, para que nosso coração se encha daquilo que pode fazer um contraste com o que nós vemos nos corações das pessoas que estão lá fora. É através da nossa conduta ilibada, da nossa forma de pensar diferente, da nossa fala diferente, da nossa busca pela justiça, que as pessoas lá de fora podem ter um vislumbre do ideal, apesar de que o ideal talvez só alcancemos nos céus, mas pelo menos vislumbrar uma melhora, vislumbrar uma mudança naquilo que nós vemos. Então Deus trata primeiro com o seu povo, depois Ele vai tratar com os ímpios. Ele não vai deixar nada impune. E aí ele continua no versículo 3 dizendo, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Morte. E aí eu acho muito interessante, quando essa semana a gente estava vendo que o Russell Shedd ia participar do Vejam Só falando sobre isso. Como é que você pode conceber um Deus que manda matar e ao mesmo tempo Ele é justo, e Ele é bom, e Ele é amoroso? Como é que a gente pode encarar um Deus que aqui está falando do seu próprio povo, escolhido por Ele, para ser um povo, para servir a Ele, e vai haver matança? E ainda tem mais, quando Ele coloca silêncio. Vai ser uma matança que você não vai ter como escapar. Não são os muitos clamores que vão livrar esse povo da espada. Eu consigo conceber esse Deus que em tudo que faz, Ele tem amor, primeiramente ao seu próprio nome. Ele tem amor, primeiramente, pela sua essência, pela sua santidade. E tem sim amor pelo seu povo. Mas esse povo ele tem que ser santo, como esse Deus é santo. Ele nos ama e nos corrige porque Ele nos ama. E quando Ele manda até mesmo esse tipo de coisa acontecer, Ele não tem deixado de nos amar. Ele não tem deixado de nos orientar. Mas Ele não pode permitir que nós continuemos com o coração voltado para o pecado.
isso que ele age dessa forma. Não tem como você dividir a essência de Deus e dizer aqui ele agiu com 100% ira, aqui ele agiu com 100% amor, aqui ele agiu com 100% justiça. Ele sempre é tudo isso ao mesmo tempo, em todo o tempo. Mas, em primeiro lugar, há a sua santidade. E nesse caso, ele trabalha com juízo para esse povo, por conta da sua santidade ter sido ferida pelos muitos pecados. E aí a gente, voltando lá para o capítulo 1, a gente vê, por 3 ou 4 transgressões, eu não deixarei de lançar juízo sobre você. Aquelas cidades sabiam que eram muitos os seus pecados, não eram só 3 ou 4. O seu povo também sabia que o seu pecado não era 3 ou 4, era muito. Só tem uma diferença, esse povo aqui é um povo que se apresenta como um pecador arrependido, então eles sabem que tem que ser punidos. Eles podem não aceitar, mas eles sabem que tem que ser punidos, porque assim é que trabalha o justo Deus. E aí no versículo 4 ele diz: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminar o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha com o trigo. Esse era o tipo de coisa que eles faziam. Desonestos no comércio, desonestos inclusive no trato com as pessoas, tratando com coisas. Vamos comprar pessoas com prata. A gente já viu desde o começo do livro de Amós que havia um intenso comércio de escravos, que uma cidade vendia, outra receptava, e que depois Deus agiu com juízo, fazendo com que 30 mil pessoas de uma só cidade fossem vendidas como escravos, sentindo na pele que eles fizeram outros sentir. E mesmo assim, eles ainda têm esse tipo de pensamento. Mesmo tendo visto em outras nações ímpias o juízo de Deus acontecendo, mesmo assim eles ainda pensavam com essa mente muito limitada de achar que apenas o lucro pessoal serviria para que eles tivessem uma vida tranquila. Mas não se tem vida tranquila se você não tem paz de Deus na sua vida. Você não tem vida tranquila se você não tem a aprovação de Deus com as coisas que você faz. Você pode até ter intenções boas, se elas não forem aprovadas por Deus, e se aquilo não redundar em glória para Deus, então Ele não vai aceitar. E o versículo 8 diz: o versículo 7, o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Também é uma coisa muito complicada da gente entender quando a gente lê que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Mas aqui ele diz que não esquecerá de nenhuma das coisas que eles fizeram. Como fazer esse contraponto? Essa é uma pergunta minha, para que seja respondida posteriormente. Como entender? Aqui ele não está falando com os ímpios, ele está falando do seu próprio povo, mas ele diz que não vai esquecer de nada que a casa de Jacó fez. Será que realmente todos os nossos pecados eles vão ser desconsiderados porque fomos salvos na cruz do Calvário, ou alguns pecados que nós cometemos realmente vão ser punidos, mesmo que não agora, mas daqui a um certo tempo, mesmo que eles não sejam para condenação, mas sejam punidos de alguma forma, as consequências nós vamos sofrer. Então é uma pergunta que fica. Então, o versículo 8 diz: acaso não tremerá a terra por causa disso, não chorarão todos os que nela vivem? Por tudo isso que está acontecendo, morte, silêncio, porque não há clamor que seja escutado, será que não tremerá a terra por causa disso, não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como um Nilo, será agitada e depois afundará como um ribeiro do Egito. A gente já viu que essa nação recebeu pragas como as do Egito. Capítulo 4 vai trazer isso para nós. O versículo 8 diz que Deus envia pragas como as do Egito, os gafanhotos devoram as suas plantações. Então eles perecem como o Egito pereceu. E ele diz: naquele dia declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. O mesmo Deus, lá no versículo 13 do capítulo 4, que diz: ele faz um monte, ele pisa as montanhas da terra e ele transforma a alvorada em trevas. O mesmo que diz: faça-se a luz para que as trevas não encubram os nossos olhos, ele também tira a luz e faz com que nessas trevas se cerrem os nossos olhos. Isso
para mostrar que nós não temos seguido os seus caminhos. Precisamos voltar, precisamos mudar. E ele diz: transformarei as suas festas em velório e todos os seus cantos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Vocês pecaram tanto, vocês tiveram a mente tão cauterizada, que agora vai chegar o momento em que eu mesmo vou enviar a vocês fome e sede da palavra. Já que vocês não se dobram, já que o coração de vocês está totalmente endurecido pelo pecado, porque essa é uma das características do pecado, é ser endurecedor. Então eu vou agora começar a restaurá-los. Só Deus poderia restaurar esse povo. Amós poderia ter 450 profetas atrás dele, como os de Baal. Talvez os 451 falando ao mesmo tempo, talvez esse povo ainda não se dobrasse, porque apenas a palavra do próprio Deus aqui teve efeito. Somente a ação poderosa de Deus para fazer com que o coração de pedra desse povo voltasse a ser de carne e entendesse que ou se voltavam para ele, ou seriam todos dizimados. Até aqui, Deus tinha destruído algumas cidades, como fez com Sodoma e Gomorra. O fogo tinha consumido todas as que ele tinha determinado, mas ainda sobrava muita gente. E era justamente com essa gente que Deus queria fazer a restauração. Tudo o que aconteceu aqui foi sim fruto do pecado daquele povo. Porém, tinha-se um propósito. Qual o propósito? Que esse povo voltasse a servir a Deus com integridade, que esse povo fosse restaurado por Deus. Então, vai chegar um momento que esse povo vai começar a querer voltar a escutar a voz de Deus. Só que foi um pouco longe, foi um pouco tarde demais. Eles já passaram por muitas provações. E aí o versículo 12 diz: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Do mesmo jeito que a gente vê a descrição de o homem vai tentar se livrar do leão e se encontrará com o urso. Pessoas que não tinham comida, iam para outras cidades, não encontravam comida. Pessoas que saíam de 3, 4 cidades, iam atrás de água sem ter sucesso. Aqui as pessoas agora vão ter fome e sede da palavra de Deus, mas não a terão. Eu consegui enxergar que isso aponta para um futuro. Um futuro que talvez nós não passemos, mas que alguns poderão passar. O povo, de um modo geral, na humanidade, tem se distanciado de Deus, do verdadeiro Deus. A gente vê muito pessoas dizendo assim: ah, mas eu tenho meu Deus, mas eu busco Deus, eu tenho minha forma de me comunicar com Deus. Mas a gente sabe que nem todos os caminhos levam ao verdadeiro Deus. A gente sabe que há um só caminho, que foi dito em João 14,6, é Jesus Cristo. Se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. E se não for por Ele, ninguém conhecerá a verdade. É uma verdade que liberta. Então tem muita gente escravizada, não somente pelo pecado, mas pela cegueira espiritual. Pessoas que não veem que o verdadeiro Deus, Ele não está às portas e bate, mas Ele está presente em todo centímetro quadrado do universo. E não precisa que Ele bata a porta para que você abra. Basta apenas que você tenha de fato a resposta correta quando o Espírito Santo te atrair. É Ele é que vai te motivar a dizer sim. Ele é que vai te motivar a dizer: agora minha vida será diferente. Ele é que quebra toda essa cegueira, toda essa dureza. Mas a gente tem visto uma busca, por um lado, pela Bíblia, e aí vê vídeos que são emocionantes de pessoas que recebem pela primeira vez a Bíblia nas mãos, mas também tem visto pessoas queimando as Bíblias em certos países. Vai chegar um momento que talvez essas pessoas sintam necessidade de se voltarem dessas práticas que tiveram. Será que elas vão encontrar espaço e palavra de Deus que agora os abra os olhos e eles possam ser salvos?
Me lembro muitas vezes quando eu olho para algumas pessoas, não somente do Estado Islâmico, porque esse aí eu acho que é o extremo da coisa, mas quando eu olho para pessoas que zombam da palavra de Deus, na nossa rua, na nossa casa, na nossa escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nos cantos que você vai. Quando eu olho para essas pessoas, eu me lembro muito de Marcos 4,12. Jesus falou em parábolas para que muitos ouvindo não entendessem e vendo não compreendessem aquilo que estava sendo falado. Eu não tenho 100% de certeza que esse texto pode falar sobre a questão da conversão, mas eu vejo que tem muitas pessoas que, mesmo olhando, não entendem, mesmo ouvindo inúmeras e inúmeras vezes, não compreendem. E talvez chegue um momento que não haja realmente mesmo nem pessoas para que falem para elas, e não haja mais também nada que elas possam ler e possa abrir o seu entendimento e elas possam ser salvas. A gente sabe que a salvação vem através da fé no sacrifício de Cristo, mas essa fé só vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. E se não tiver quem pregue, se não tiver algum modo de você ler, como é que você vai se alcançar? Então, às vezes eu faço esse paralelo de olhar para como a gente tem vivido hoje, como algumas pessoas têm se distanciado da palavra de Deus, zombado dela e não dado crédito nenhum. Será que ainda vai haver espaço para muitas delas? Deus tem os seus planos, Ele salva quem quiser na hora que Ele quiser, em qualquer ponto da terra. Mas é triste ver que pessoas não têm se dobrado a Ele, mesmo lendo, mesmo ouvindo, mesmo presenciando coisas maravilhosas que Ele faz. Naquele dia, diz o versículo 3, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiaram de sede. Do que adiantou elas serem como as vacas de Bazã, fortes, robustas, com aparência bonita, serem garbosas e tudo mais, se agora todos vão desmaiar, os belos e os feios, os fortes e os fracos, aqueles que juram pela vergonha de Samaria, os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Ou seja, essa é uma derrota definitiva dessa nação que entrou em um colapso. E o capítulo 9 mostra a disciplina e a restauração do povo de Deus. O juízo de Deus, ele é inescapável por duas questões, porque Deus é onisciente e porque Deus é onipresente e onipotente. Para onde você for, Deus estará. O salmista do Salmo 139 diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. E se eu subir as asas da alvorada, o Senhor lá estará também. E Ele é onipotente. O seu poder, Ele abarca tudo e todos. Então o juízo de Deus é inescapável por conta disso. E Deus governa de forma soberana, sem fazer vistas grossas ao pecado e tendo misericórdia do seu remanescente por conta da sua graça. Então, apesar de a gente ter visto em 8 capítulos tanta coisa a respeito dessas nações, e a respeito das cidades que foram elencadas no capítulo 1, dá para perceber que Deus não faz vistas grossas ao pecado, porque Ele tem em conta de que há um povo que ainda se dobrará diante dele. Há um povo que ainda será o seu remanescente, que ainda será o da sua graça. Então Ele não destrói todo mundo aqui, porque ainda há pessoas a serem alcançadas. E aí diz o capítulo 9, versículo 1 de Amós: vi o Senhor junto ao altar e Ele diz, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, os que sobrarem matarei a espada, ninguém fugirá, ninguém escapará. Essa é a questão de que o juiz ainda escapou porque Ele é onipresente e onipotente. Se alguém sobra, será morto a espada. Ninguém foge, ninguém escapa. Ainda que escavem até as profundezas, no versículo 2, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. É interessante, esse versículo se assemelha muito ao que eu citei anteriormente, do Salmo 139. Pode ser o mais profundo para baixo, ou o mais alto para cima. A sua mão alcançará e fará descer ou fará subir.
mas todos serão alvos desse castigo. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, eu ordenarei que a serpente os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Esse talvez seja um versículo de Amós que me deixa mais confuso. Confuso não no sentido de pensar que, nossa, como Deus está mostrando aqui o seu lado de ira. Não, mas confuso porque o povo pecou contra Deus, primeiramente. E Deus mesmo propiciou juízo para esse povo. Tudo que está sendo falado aqui não é alguém que vai fazer. Não é alguém que vai ser mandado por ele para fazer. É ele mesmo que está falando. Eu os caçarei, eu os prenderei. Eu vou vigiar para que seja feito o mal e não o bem. E isso dá um nó na cabeça. Quando a gente tenta conciliar essas coisas. E o versículo 5 diz: quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete. Todos os que nela vivem planteiam. Ele ergue a terra como um nido e depois afunda como um ribeiro no Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a borda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Aqui é uma amostra da grandeza do poder de Deus. Ele é quem faz tudo isso. E por que esse povo, sabendo de tudo isso, tem sido testemunha de tudo que o poder de Deus faz? Por que esse povo não se dobrava? Por que esse povo não se arrependia? Por que esse povo não ia aos pés do Senhor e dizia: perdoa a gente? Por que esse povo não percebeu que o que estava fazendo primeiramente contra Deus e que a sua mão seria contra eles? Versículo 7: por vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida os olhos do Senhor soberano se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas, graças a Deus que tem mais, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Começa alguma coisa de esperança nesse livro. E eu vejo que há esperança em todo o livro. Como eu falei aqui em uma pregação há uns 2 meses atrás, eu não consigo aceitar de forma alguma que alguém diga que o Evangelho não traz esperança. Que a Bíblia Sagrada seja um livro que não traz esperança ao homem que a lê e a compreende. Eu parto do pressuposto que o homem que a lê e a compreende possui o Espírito Santo dentro de si. Se ele possui o Espírito Santo dentro de si, ele foi alcançado por Deus, foi regenerado. Se ele foi regenerado é porque anteriormente ele foi justificado. O sangue de Cristo foi válido para ele. Sendo assim, qualquer coisa que aponte para Cristo, mesmo que seja a sua ira contra os nossos pecados, me dá esperança. Porque enquanto ele estiver me castigando, é sinal que eu sou filho dele. Se ele não me castigasse, era sinal que eu seria nada menos que um bastardo. Então, quando ele diz: eu não destruirei totalmente essa descendência, é porque vai sobrar um povo que vai voltar a escutar a sua voz, que mesmo tão quebrado de tantas provações, tantas lutas e tantos castigos, se renderá ao Senhor novamente e poderá louvá-lo com lábios puros, purificados por Deus. E aí o versículo 9 diz: pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Eu me lembro aqui de 2 citações. Uma eu já fiz, outra será inédita, digamos assim. A primeira é que, para manter a sua casa em ordem, Deus sacode sim os que estão presentes. Há momentos em que ou Ele varre todos e traz novos, ou Ele sacode os velhos para que se tornem novos na sua presença. E aqui Ele diz: eu sacudirei a nação de Israel entre todas as nações. Dá uma mexida, fazer com que esse povo reaja, que esse povo volte a ter a visão correta de quem Ele é, quem eles são, e tudo que Ele já fez e tudo que Ele ainda fará.
finalzinho do capítulo, ele vai dizer que todos aqueles que o Pai entregou nas mãos do Filho, nenhum ele perderá, nenhum ele lançará fora. Todos aqueles que foram designados para a salvação serão salvos. E hoje a gente pode até perceber uma realidade muito diferente de anos atrás, de que nós não temos conversões tão frequentes. Difícil você ir num culto onde tem 20, 30 pessoas fazendo sua decisão por seguir a Cristo. É difícil você, até numa cruzada evangelista que tem esse propósito de pregar o Evangelho para o convencimento de muitas pessoas, é difícil você ver pessoas, sim, filas inteiras indo para perto do palco para dizer ao pregador: olha, ora por mim, porque eu estou sentindo uma coisa diferente aqui, eu quero ser diferente, eu sei que Deus está me movendo a ser diferente, eu não quero mais ser como eu era. Esse tipo de sentimento tem sido cada dia mais escasso. Mas Deus continua salvando, mas Deus continua operando. Por mais que eu não veja multidões indo aos pés dele, mas ele continua usando do seu poder em inúmeras pessoas ao longo da terra para que o seu remanescente seja salvo. Aquelas pessoas que não se dobraram ao poder do pecado, mas que continuam confiando no poder de Deus. E aí ele diz no versículo 10: todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará. Esse povo tinha uma característica de ser muito confiante em suas características próprias, de ser abastado, de ter poderio político, de ter poderio econômico, mas se esquecia que maior do que todos esses poderes é o poder de Deus. E aqueles que não se dobrassem diante de Deus, eles seriam mortos à espada. Essa é a limpeza que Deus tem feito nesse povo, no meio desse povo. Aqueles que são pecadores, aí você pode dizer: mas todos são pecadores. Se não, Romanos 3,23 está errado. Não, Romanos 3,23 está certo, mas ele está falando de pecadores que são inveterados. Pecadores que não se arrependeram, que não ouviram sua voz, que não voltaram dos seus maus caminhos. Esses seriam retirados. Esses que achavam que a desgraça não os atingiria, porque alguma coisa neles os justificaria diante de Deus, quando a gente sabe que a única coisa que pode nos justificar diante de Deus é o sangue de Cristo. É a imputação da justiça de Cristo em nós, porque de nós mesmos a gente não podia fazer nada para apresentar a Ele. Nossas obras melhores não nos justificariam. Versículo número 11, para a gente ir terminando, diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Quem faz parte da linhagem de Davi? Quem surge daquele dia maravilhoso que Boaz toma Ruth, e de Boaz vem Jessé, de Jessé vem Davi, e de Davi vem até Cristo. Levantar a tenda caída de Davi é dizer que a dinastia de Davi iria perdurar na figura de Cristo. E ele diz mais: consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Deus não castigou esse povo para que esse povo ficasse lá no chão, pensando: esse Deus é apenas Deus de ira, de castigo. Não, era para ele dizer assim: o Senhor nos corrigiu porque somos o seu povo, agora Ele nos restaura para que nós possamos com dignidade louvá-lo eternamente. Ele diz: eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizaram essas coisas. O mesmo Deus que fez tudo aquilo, o mesmo Deus que mandou fome, que mandou sede, que matou os jovens à espada, que mandou os gafanhotos cobrirem as suas plantações, é o mesmo Deus que restaurará todas as coisa linda que existe no livro de Amós é isso. Eu e você passamos por diversas aflições, muitas delas enviadas pelo próprio Deus, para que nós nos consertemos e um dia nós entendamos que a restauração das nossas vidas partiu dele. Da mesma forma que ele nos castigou, ele nos regenerou, nos levantou, trouxe de volta como era anteriormente. Às vezes a gente cai, mas é no poder dele que nós nos levantamos. Às vezes a gente erra e erra feio, e erra reiteradas vezes. Às vezes parece que a mente esqueceu que Cristo existe,
mas é justamente pelo amor, misericórdia e graça dele que a gente tem a renovação da nossa fé, a renovação da nossa condição diante dele. E aí no versículo 13 diz: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempeará. O campo que tinha sido coberto de praga, agora vai começar a vicejar, vai começar a haver condições de colheita. Devastado por conta do pecado, agora, visto a obediência, o arrependimento, o retorno desse povo às ordenanças do Senhor, vai começar a ter nova vida, novos ares. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Tudo isso que esse povo passou foi para que chegasse esse momento e Deus dizer: olha, das minhas mãos vocês nunca serão arrancados. Vocês são o meu povo. Eu fiz vocês sentirem o peso da minha mão para que agora vocês sentissem o afago da minha mão. Eu fiz vocês sentirem fome e sede para que hoje vocês tivessem abundância e percebessem que tudo o que eu fiz anteriormente apontava para isso. Eu não queria simplesmente destruir vocês, mas eu preservei muitos para que hoje tivessem as bênçãos das minhas mãos, porém, mediante a obediência à minha palavra. O Antigo Testamento tem muito disso. Quando a gente viu Deuteronômio, percebeu, não somente no capítulo 28, quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, debaixo da sua proteção, obedecendo a sua palavra, existem bênçãos que nos alcançam. Mas quando nós rejeitamos a sua palavra, nos desviamos das suas ordenanças, existem também as consequências de tudo isso. Deus não deixou de ser justo por conta disso, Deus não deixou de ser amoroso por conta disso. Mas em certos momentos foi necessário que Ele mostrasse o seu poder dessa forma para que o seu povo voltasse a ser realmente o povo chamado por Deus, digno de ser chamado povo de Deus. Não um povo que se entregou ao pecado, mas um povo que se entregou ao prazer de meditar nessa lei de dia e de noite. Que nós sejamos também esse povo que tem prazer em meditar na lei do Senhor. E que o nosso encontro com Ele não seja esse preparo do capítulo 4 para receber o seu juízo, mas que seja realmente um preparo para chegar diante dele, sabendo que quando Ele olha para nós, não olha para os nossos pecados, mas olha para o sangue de Cristo. Que realmente isso ferve no nosso coração. Que quando a gente olhar para a cruz de Cristo, lembre que por mais que a gente tenha errado, nossos pecados foram apagados, não há mais condenação. Esse povo sofreu, mas não havia mais condenação para eles. O povo escolhido por Deus poderá ser apanado com a peneira que for, não cairá nenhum grão. O sangue de Cristo lhe salvou. Não há nada que lhe faça perder a salvação. Ele poderá trabalhar lapidando a sua vida de diferentes formas, diversas